Bom dia, irmãos. Imenso privilégio mais uma vez. Agradeço o pastor dessa igreja, toda a liderança pelo convite tão carinhoso que me fizeram para estar aqui pela manhã, para falar sobre o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas. João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, de pronto, de vez. Quero falar sobre esse Deus Criador que fez todas as coisas e como Ele assinou a sua obra. Ele pintou uma obra magnífica e no final Ele assinou, made by God, não foi? E as assinaturas desse grande Deus estão por todos os cantos e todos os lugares. Fomos planejados, é o tema geral das palestras, e as assinaturas de Deus estão por todos os cantos, no universo, na terra e na vida. Bom, a Bíblia inicia o seu relato apresentando Deus como Criador. Quem trouxe sua Bíblia? Deixa eu me ver aqui. Levanta bem alto aí, bem alto. Nós faremos agora o desafio da Bíblia. Você vai levantar a sua Bíblia e não pode baixá-la enquanto você não recitar comigo os 5 pontos principais da palavra de Deus. Todo mundo trouxe? Levanta bem alto. Não pode abaixar, senão você vai falhar no desafio. Todo mundo trouxe? Irmã Rita, cadê a sua irmã? Não trouxe? Eu emprestei dela, isso. Levanta aí, gente. Olha, a Bíblia, ela tem 5 pontos. Ela é clara. Repita comigo. Não pode baixar a Bíblia, hein? Você trouxe no celular, vou deixar, mas não deveria, tá? Cristão é Bíblia. Carrega a sua Bíblia impressa. Então levanta. Olha aí, ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Decorou, irmão? Vamos lá? Olha lá, começa comigo. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Amém. Passou no desafio, irmão? Irmã Rita, da próxima vez traga 2. Vai que o palestrante pega emprestado, certo? Muito bem. Olha que Bíblia bonita, hein? Decorada aqui, né, irmã? Olha, você abre a palavra de Deus, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já inicia apresentando Deus com o seu principal atributo. Deus é criador de todas as coisas. No princípio Ele cria o tempo, os céus Ele cria o espaço, a energia, a matéria, a terra. Deus é criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. De pronto, de vez. Salmos 33:9 diz que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto, imediatamente, tudo foi criado. Então, irmão, esqueça o Deus do devagarinho. Estão querendo diminuir o nosso Deus, colocando para guiar a evolução, o Big Bang. Um Deus que lenta, gradual e sucessivamente vai fazendo as coisas. Um Deus que cria o universo, coloca uma terra lá e deixa por 9,3 bilhões de anos a terra sem uso. Um Satanás que cai do céu e destrói a terra, ele tem que arrumar, reconstruir. Estão descaracterizando o nosso grande Deus. O nosso Deus é um Deus criador que fala e acontece. Ele disse: haja e ouve. Irmãos, Lázaro, Jesus chegou para Lázaro e falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, está ainda saindo do túmulo. Não, Lázaro saiu imediatamente. Ele disse: haja vinho. E as transformações químicas e bioquímicas da água foram se processando ao longo de milhões e milhões de anos? Absolutamente não, senão a festa estaria arruinada. Imediatamente, a água, ele adiciona a água, o que faltava.
e ela se torna no melhor de todos os vinhos já servidos na terra. É um Deus que fala e acontece. Outro dia eu estava numa aula de EBD e o professor disse assim: eu estava procurando o mecanismo que Deus usou para criar o universo e para criar a vida, e encontrei no Big Bang e na evolução esses mecanismos. Irmão, acho que esse professor da EBD nunca leu a palavra de Deus, porque a palavra é clara demais. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. E os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, se veem claramente na sua obra. Deus se revela através da sua criação. Deus é um exibido e um exagerado. E Ele é muito bem-humorado. Irmãos, Deus criou plantas carnívoras. Pode? Eu estou rindo junto com Deus. Quando Deus criou plantas carnívoras, Ele falou assim: rapaz, o desespero dos vegetarianos. Plantas carnívoras. Para que Deus criou planta carnívora? Planta que come inseto. Pode, porque Ele é Deus. Ele quis mostrar o seu poder e a sua autoridade. Sou eu que crio, então vou criar uma planta carnívora. Não é assim? Animais maravilhosos, seres maravilhosos, estruturas absolutamente fantásticas, tudo colorido, a simetria, a perfeição, a charme, beleza imensa na sua criação. Ele criou um universo com 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, o universo observável. Para que esse universo imenso? Outro dia, num debate com os ateus, um ateu falou assim para mim: professor, não faz sentido esse universo imenso. Porque se Deus quisesse criar um planetinha, colocar lá uma agentinha, Ele colocaria umas estrelinhas ao redor desse planetinha e já estaria bom. Para que esse exagero? Aí eu disse: é porque Deus é exibido e exagerado mesmo. Mas a própria Bíblia explica por que o universo é imenso. Por que o universo é imenso, irmão? Se alguém perguntar isso para você num debate um dia, você está lá, né, frente a frente com o Sacani, com o Pirula, com o Jaime, o que é que você falaria? A própria Bíblia explica. Deus fala: com quem vocês me comparariam? Com quem? Com o quê? Compare-me com o universo que eu criei. Quão grande é o nosso Deus? Nosso Deus é imenso. E Ele criou um universo imenso para que a gente observasse nesse universo imenso a imensidão do nosso Deus, a grandeza. E o exibido exagerado diz ainda: olha, e eu meço com a palma das minhas mãos. Ó, 3 palmos, deve ser. 3. E Ele colocou nesse universo quantas estrelas? 600 sextilhões de estrelas aproximadamente, do que a gente já pôde observar. Sabe o que são 600 sextilhões, irmãos? Vamos fazer uma continha? Eu vou falar 1, você fala 2, tá bom? 1, 3, 5, 2, 3, 4, 5 eternidades, nós não terminaríamos a conta. 600 sextilhões. E o exibido exagerado ainda diz: haha, chamo-as todas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus, um Deus imenso, tremendo. Um Deus que se revela claramente na sua criação. E que colocou assinaturas. Assinou, made by God. Ele assinou. Você está duvidando? Olha, aquela irmã ali está com a cara meio de cética. Irmã, ele assinou sim. Escreveu lá, made by God. Vamos dar uma olhadinha nas assinaturas? As assinaturas de Deus no universo e na vida. Isso. Gente, a analogia que eu quero fazer hoje de manhã é essa obra maravilhosa de Michelangelo na Capela Sistina. Quem já foi na Capela Sistina? Deixa eu me ver. Que maravilha. A gente chegou na porta, né, linda? Eu vi o ingresso, estava muito caro, a gente desistiu. Sabe como é que é, né? Diz que mulher que gosta de dinheiro. Mentira, mulher gosta de gastar dinheiro. O homem gosta de guardar dinheiro, né? Achei muito caro, a gente não entrou. Mas olha só, quando você chega na Capela Sistina, suponha que você seja um ignorante
História da arte. Você não sabe, não conhece ninguém que pintou, nenhum grande artista, nem nada. Você entra na Capela Sistina. Não, vamos fazer uma simulação diferente. Suponha que o mundo foi destruído e só sobrou a Capela Sistina. Milhões e milhões de anos depois, você é um ET. E você chega numa nave espacial na Terra. Esse é o barulhinho da sua nave pousando. E você desce da nave, você é o ET. E você vai andando e encontra a Capela Sistina. E você entra na Capela Sistina e olha para o teto e vê essa obra magnífica. Tudo já foi extinto na terra, destruído, só sobrou a Capela Sistina. Você olha para cima e percebe o quê? Percebe uma obra de arte. E você olhando para essa obra de arte, você vê que a propósito, parece que é um ser superior cercado por anjos, tocando um ser inferior, nu, despido. É como viemos ao mundo e como voltaremos ao pó. Você vê que há propósito, a beleza, a charme, a simetria de formas. Você percebe também que as cores são muito bem combinadas e tudo mais. Há vários e vários sinais de uma ação inteligente. Aí você pode pensar, poxa vida, mas pode também ser que algumas latas de tinta, alguns corantes naturais estavam aqui, teve um terremoto, espirrou tinta na parede. Não pode? São duas hipóteses. Você é o ET, qual é a hipótese mais razoável? Processos naturais espirraram corantes na parede? Ou um grande artista pintou essa obra? A conclusão mais lógica, racional e serena é que um grande artista pintou essa obra. O ET tem obrigação de concluir que um ser inteligente, por uma ação inteligente, pintou esse quadro. Porque há características, há sinais claros de uma ação inteligente. Propósito, simetria, beleza, charme, perfeição, cores específicas em locais específicos, querendo dar coloração específica a elementos específicos nesse quadro. E eu poderia falar de vários outros aspectos que deixam claro a ação inteligente. Irmãos, o universo e a vida, a terra, os pássaros, os peixes são grandes obras de arte. Estamos olhando para essas obras de arte e estamos dizendo o quê? Espirros de latas de tinta, processos naturais, sem inteligência, acéfalos despropositados criaram as grandes obras de arte que temos no universo e na vida. Não faz o menor sentido, faz? Apesar de não termos visto quem fez, a obra fala a favor do seu Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos. Sem palavras, sem som, sem vídeos, mas a gente ouve a sua voz. Som que se propaga até o fim do mundo, até o universo mais profundo. Ele fez, de pronto, de vez. De pronto, de vez. O universo, a terra e a vida são grandes obras de arte que testificam a favor do seu artista, do seu Criador. E obras muito mais espetaculares do que essas que nós vemos na Capela Sistina. Estruturas magníficas, não só de beleza, mas de sofisticação, de tecnologia, máquinas, motores. Temos o ajuste fino do universo, as 26 constantes universais. Temos as propriedades físico-químicas da matéria, os átomos, a periodicidade, as regras. A regra de Hunt, o princípio de exclusão de Pauli, a regra do dueto, do octeto, os números quânticos. A matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo. Galileu Galilei. J.J. Thomson disse, espectro após espectro, descoberta após descoberta, átomo após átomo, molécula após molécula. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Olha só, então vamos lá, vamos procurar nessa criação de Deus os seus atributos invisíveis,
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, estamos atolados, afogados, abarrotados, encharcados, ilhados de evidências. Todos os dias Deus nos atola de evidências. A gente vê obra após obra de arte. E cada dia a gente fica mais indesculpável. Eu sempre penso, o ateu vai chegar perante Deus e fala: Senhor, nunca te vi. Ele, não. Você viveu por muitos anos, você viu o nascer do sol, você viu o pôr do sol, você viu as nuvens brancas contra o céu azul. Da onde veio isso? O pôr do sol vermelho alaranjado, magnífico. Você foi até lá para ficar sentado com todo mundo observando o pôr do sol, não foi? Quantos já ficaram esperando o pôr do sol, hein? Que lindo, maravilhoso. Você foi no sertão lá no deserto do Atacama, não foi, pastor Rafael? Cadê ele? Ali, ó, com a esposa. Chegaram lá de noite, apagaram todas as luzes, aquele espetáculo, aquele céu todo recheado de estrelas, cheio de estrelas de tudo quanto é cor. Só não tinha estrela? Tinha estrela verde lá, pastor Rafael? Não, né? Sabe por que não tem estrela verde nos céus, né, irmãos? Por quê? Palmeiras não tem mundial. Por isso. Olha só, maravilhoso. Gente, os atributos invisíveis de Deus são vistos. E nós somos indesculpáveis. Deus está exibindo as suas obras de arte todos os dias, para que a gente observe que foi Ele que fez, de pronto, de vez. Então vamos ver, no universo, será que temos assinaturas de Deus no universo? Gente, são 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias, em média, com 100 bilhões de estrelas. Pastor Rafael, você é bom de matemática. 2 trilhões vezes 100 bilhões, quanto deu? 600 sextilhões. Acertou, pastor. Muito bem. Você é bom de matemática mesmo. Um pouquinho de ajuda com os universitários aqui. Gente, olha que universo imenso. Mas para que esse universo trabalhe, funcione, são 3 forças. Gente, falaram que eram 5, depois falaram que eram 4. Hoje a gente sabe que são 3 forças que agem no universo: a gravidade, as forças eletromagnéticas e a força forte do núcleo. As forças fracas do núcleo são manifestações das forças eletromagnéticas. Então são 3, é tudo 3. 3 quarks. 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. 3 dimensões, 3 estados da matéria. Tudo 3. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus se veem claramente na sua obra. Mas para que essas 3 forças pudessem estabilizar o universo, Ele criou constantes para calibrar as forças, as constantes universais. E esse número varia, mas hoje aproximadamente nós conhecemos 26 constantes universais. Se você mudar o valor dessas constantes universais um pouquinho que for, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, das 26, o universo ardendo se desfaz. É como se você tivesse um rádio com 26 botões de sincronia. E você estivesse nos Jogos Mortais. Eu sempre uso essa analogia que eu acho que é muito legal. Quem assistiu Jogos Mortais? Mas essas palestras do professor Adalto Lourenço você nunca assistiu, né? Coloca aí, viu? Olha só, Jogos Mortais, um rádio com 26 botões de sincronia. E o jogo é esse: você vai mexer nos 26 botões de sincronia e você tem que acertar a sincronia nos 26 botões. No último que você soltar, vai tocar a música do universo. Se não tocar a música do universo, o quarto explode. O que você deveria fazer? Nesse momento, todo bom cristão deveria agir assim: você mexe no primeiro, no segundo, quando chegasse no último, um pouquinho antes de soltar, o que o bom cristão deveria fazer nessa hora? Aquela oração: Senhor, receba-me na sua glória. Bum! Qual é a chance de você acertar, irmão? É 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0.
Acertar 26 constantes universais nos valores exatos para que o universo seja estável esgota os recursos probabilísticos do universo. Nós não temos a sorte sortuda necessária para termos a sorte sortuda que temos para viver nesse universo. É simples assim, a matemática, ela é toda a favor de um grande Deus. É loucura crer no Big Bang, na evolução, porque não faz sentido algum do ponto de vista matemático, probabilístico. É criar um multiverso. Olha só, tem milhões e milhões e milhões de universos, e esse universo aqui calhou de ter a sorte sortuda para termos sorte sortuda para estarmos aqui. O multiverso faz sentido? Absolutamente não, não é uma boa explicação científica. A gente tem que explicar o que a gente não conhece com o que nós conhecemos. Alguém viu outro universo por aí? Outro grande saci pererê da ciência. Agora, podem existir infinitos universos, mas a sorte sortuda age nesse universo. E nesse universo a gente pode calcular os seus recursos probabilísticos. E não há sorte sortuda o suficiente para você calibrar uma dessas constantes, e são 26. Então, matematicamente, a gente está convencido de que há um Deus que calibrou as 26 constantes. Irmão, ser ateu é uma loucura, é um devaneio, é sonho delirante de uma noite de verão. Você tem que matar 500 leões por dia. Não sei quantos aqui se declaram ateus, provavelmente alguns. Irmão, caia na real. Faça as contas matemáticas, não há a menor possibilidade desse universo ter sido criado em flutuações quânticas, em flutuações de densidade, em colapso de gás formando estrelas. Maravilhoso. O Senhor, com sabedoria, criou o universo, com inteligência estabeleceu os céus. Quando a gente vai ver agora o que acontece nesse universo, essas estrelas estão espalhadas ao léu, tudo desorganizado como quarto de adolescente. Quem tem adolescente em casa? Eu tenho 2, né? Já viu como é que é, né? Caverna do... Como é que chama? Do dragão, o Nicolas chama. Tudo, não, está tudo bonitinho, organizadinho, em galáxias. Deus colocou um buraco negro para estabilizar essas galáxias. E as estrelas tudo rodando bonitinha. Temos galáxias espirais, elípticas, esféricas, tudo maravilhosa. Temos galáxias com barra centrada, não faz o menor sentido. Deus organizou tudo. Colocou um buraco negro estabilizador no centro. Irmão, já agradeceu a Deus pelos buracos negros? Na próxima oração que você fizer, fala: Senhor, agradeço-te, Senhor, pelos buracos negros estabilizadores de galáxias, porque se não fosse o buraco negro central na nossa Via Láctea, nós não estaríamos aqui. Olha só, e tudo maravilhoso, lindo, tudo colorido, sensacional. Por quê? Porque Deus é um designer, é um artista. Olha as fotos do James Webb, do Hubble. O professor Adalto Lourenço, acabei de colocar uma das palestras dele do universo. Ele coloca várias e várias fotos do universo maravilhosas. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Ainda bem, irmão, sabia que o som não se propaga pelo universo? Já agradeceu a Deus por esse fenômeno? O som se propaga na Terra, vocês estão me ouvindo, não estão? Porque temos gás na Terra, atmosfera. Som se propaga por ondas mecânicas. Se você muda o ar, inclusive, você coloca hélio, você fala que nem o Pato Donald, aquela vozinha fininha. Se você coloca fluoreto de enxofre, como eu fiz recentemente com o Domingos dos Santos Neto, não sei quantos viram no Instagram, você fala com aquela voz tenebrosa, olha só. Mas no universo a voz não se propaga no vácuo. Se 2 astronautas tirassem o seu capacete ali e um tentasse falar com o outro, você não escuta. Ainda bem, porque uma supernova que explodisse no universo, o som chegaria aqui e ficaremos todos surdos. Mas a luz se propaga, o calor se propaga. Então o sol ilumina a terra e aquece a terra.
Olha só que coincidência cósmica. Já agradeceu a Deus por o som não se propagar pelo vácuo, irmão? Agradeça, coloca na sua lista de oração: buraco negro e som que não se propaga no vácuo. Ah, nosso Deus é maravilhoso. No entanto, porém, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, até o universo mais profundo. Ele fez, de pronto, de vez. Maravilhoso. As estrelas todas coloridas, magníficas. Irmãos, o colorido é uma faixa extremamente fina da radiação eletromagnética. As estrelas poderiam emitir no ultrassom, no infravermelho, no ultravioleta, no raios gama, raios X, micro-ondas, mas elas emitem no colorido, nessa faixinha de 400 a 700 nanômetros, que quando bate nos seus olhos você tem os detectores RGB, vermelho, verde e azul. Transforma numa corrente elétrica que vai para o seu cérebro, e o seu cérebro constrói uma imagem colorida. A cor não existe. Ela existe só no seu cérebro. Nada é colorido. É uma interação apenas de ondas eletromagnéticas que, quando chegam naquela faixa, o teu cérebro constrói a cor. Olha que sensacional. Por que tudo é colorido? Porque os céus proclamam a glória de Deus. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas estrelas todas coloridas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Fique imaginando Deus dar nome, pastor Rafael, para 600 sextilhões de estrelas. Já pensou? A primeira deve ser Maria, né? Maria, Ana, Joana, Antônia. Já fez esse exercício? Dá nome para 600 sextilhões de estrelas? Já pensou quão grande é o nosso Deus? Às vezes a gente faz uma oração para Deus e fala assim: será que Deus está me ouvindo? Tanta gente na terra. Gente, 9 bilhões. Isso para Deus é fichinha. Ele conhece 600 sextilhões de estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Deus conhece todas. Ele falava: hoje às vezes a gente fica pensando: o que eu farei no céu? O que eu farei no céu? Se Deus organizar todo dia uma excursão para cada uma das suas estrelas, nós teremos 600 sextilhões de dias só para visitar, por um dia, cada uma das suas estrelas. Olha que sensacional. 2 trilhões de galáxias. Muito bem. Estrelas todas coloridas, magníficas, emitindo no colorido. Não é sensacional? As galáxias são lindas, maravilhosas. Olha onde a gente habita, essa é a Via Láctea. Olha o que tem lá no centro, está vendo brilho? Porque tem um buraco negro estabilizador, altíssima atividade cósmica, cheias de braços. E aonde está a Terra? Está lá escrito assim, Earth, está em inglês, né? É ali que nós estamos, num dos braços. A gente viaja com os braços pelo universo. A gente está bem próximo do braço, cheio de atividade cósmica, cheia de estrelas, galáxias. Então, quando a gente vai lá no deserto do Atacama, apaga as luzes, a gente contempla aquele show maravilhoso. Mas a gente está afastado o suficiente do show para não ser atingido por eles. É como num show pirotécnico no final do ano. Você não entra dentro do show, mas você tenta se aproximar o máximo possível para ver os fogos. A gente está na distância certinha para poder observar esse show. A galáxia é plana, portanto a atividade cósmica do centro não nos atinge, os astros nos protegem. Estamos na melhor posição do universo, estamos na suíte presidencial do universo, habitando o melhor planeta do lado da melhor estrela. Olha só, a melhor galáxia possível, Deus nos colocou nela. Incrível, não é? O Sol, entre as 600 sextilhões de estrelas, todos os cálculos têm mostrado que o Sol é a estrela perfeita para ter um planeta do lado com vida. O Sol emite a radiação certa, infravermelha, para nos aquecer, ultravioleta um pouco para matar os insetos. Viu aquelas luzinhas que eles vendem no Shopee, né? No Mercado Livre?
infravermelho para nos aquecer e colorido para colorir a Terra. O Sol é uma usina de produção de energia nuclear, mas ela fica lá quietinha, tranquila. O Sol é absurdamente magnífico, estabiliza a movimentação de todos os planetas ao seu redor, desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. Carl Sagan disse que nós estamos justificados em adorar o Sol, devido à sua importância. Não, nós temos que adorar o Criador do Sol, o nosso grande Deus. Amém, irmãos? Olha que maravilhoso. Mas a prova mais contundente de que as assinaturas de Deus estão presentes no universo, que os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra das suas mãos, veio com a NASA. Irmãos, já agradeceu a Deus pela NASA, essa agência espacial? Senhor, graças te dou pela NASA, porque toda vez que ela tenta mostrar que Deus não existe, lançando um telescópio para o espaço, o que ela faz? Providencia grandes evidências de que Deus fez todas as coisas. As fotos mais recentes dos grandes telescópios que a NASA lançou confirmam que Deus fez todas as coisas prontas. Na sua última palestra, que foi transmitida, apresentada no nosso congresso, 6º TDI Brasil, depois da transferência e promoção do professor Adalto Lourenço, porque cristão não morre, irmão. Cristão é transferido. E na transferência ele é promovido. Não é? Então depois um pouco da transferência e promoção do professor Adalto Lourenço, nós passamos essa palestra sensacional. E o professor Adalto Lourenço disse o seguinte: o telescópio Hubble e o telescópio James Webb queriam provar que o universo foi formado numa grande explosão. Bum. Tem crente em explosão, não tem? Tem. Acho que Deus criou o universo numa grande explosão e foi estruturando. Irmão, você é big banguista? Abandone esse compromisso com as trevas. Deus fez pronto pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Eu fui big banguista, evolucionista por 40 anos. Deixei para trás as coisas que para trás precisam ser deixadas. E olha só, o professor Adalto Lourenço falou assim: está vendo esse modelo? Eles querem tirar uma foto daquele ponto da evolução do cosmos, aquela seta vermelha que vocês estão vendo ali. E o que vai aparecer na foto segundo os naturalistas? Nada, o universo negro, escuro, talvez uma estrelinha, uma coisinha, uma protogalaxiazinha, mas não vai aparecer nada. Essa era a esperança do Hubble, essa é a esperança do James Webb. A NASA lançou esses telescópios para provar que não havia Deus, que Deus não tinha criado o universo, que o universo foi criado num processo natural não guiado, que o modelo do Big Bang estava certo, que era mais lei do que a lei da gravidade. E aí o que aconteceu? Com o nosso Deus não se zomba, não se brinca. Ele vira o jogo, não vira? E o professor Adalto Lourenço falou o seguinte: as fotos do James Webb virão, e essas fotos serão sensacionais. Porque esse é um dos slides do professor Adalto Lourenço. Ele disse que a foto mostraria um universo completo, complexo e perfeitamente funcional. Completo, complexo e perfeitamente funcional. As predições do professor Adalto Lourenço contra a NASA. O professor Adalto Lourenço ousou previr uma foto que seria totalmente contrária a todos os eruditos desses séculos, cosmólogos, astrônomos, astrólogos, acho que é melhor, da NASA. E o que aconteceu? A foto veio, bingo! Olha só, essa é a foto mais espetacular da história da ciência. Não há foto melhor do que essa. Por quê? Contra a foto não há argumento, concorda? E essa foto mostra o quê? Com dados do aqui e agora, fotografados pelos telescópios mais espetaculares que a NASA já lançou, que já foram construídos pelo homem. Essa foto é do Hubble. E essa foto mostra o quê? Um universo completo, complexo e plenamente funcional. Todos os pontinhos aí são galáxias. Quanto mais vermelha essa galáxia, mais distante ela está. Desvio para o vermelho, redshift. As galáxias estão completas, complexas e perfeitamente funcionais.
massivas, cheias de estrelas. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá, todos os elementos já estão lá, os buracos negros já estão lá, imensos. Eles não ficaram se alimentando das galáxias ao longo de bilhões e bilhões de anos. O universo está todinho prontinho. E pior, você tira uma foto do universo hoje, compara com essa foto, é exatamente igual. O universo não envelheceu. Ou seja, o universo foi feito pronto e ele é jovem. Foi um desespero amplo, geral e restrito ao redor do mundo. Não sei se vocês viram as manchetes. Desespero, pânico. Totalmente imprevisto, totalmente inesperado essas fotos. No debate científico do século, a gente estava discutindo com o Sacani, Pirula e Jaime, e o Sacani disse o seguinte: calma, a gente tem que ver se essas galáxias realmente são de todos os tipos. Se tem galáxias elípticas, por exemplo, o professor Adalto Lourenço falou assim: sim, vamos esperar. A espectroscopia confirmará se essas galáxias são de fato galáxias elípticas. Galáxias elípticas é o último estágio de evolução das galáxias, e elas não poderiam estar lá. E o Sacani disse o seguinte: se tiver galáxias elípticas, game over. Game over, o modelo está derrotado. E o professor Adalto Lourenço falou assim: vamos esperar. O que aconteceu, gente? Vários e vários artigos foram publicados e as galáxias elípticas estão lá. No último debate eu falei: e aí, Sérgio, e as galáxias elípticas? Game over. Ele disse: você nem sabe o que é galáxia. O que é isso? Fugiu mais uma vez. Gente, game over. O jogo está encerrado. O universo é jovem. Foi feito pronto. E nós temos a foto. E contra a foto não há especulação, não há camadinhas de rochas, não há interpretações geológicas. O universo foi feito pronto e ele é jovem, completo, complexo e plenamente funcional. Essa é a foto do James Webb, exatamente igual. Tentaram aprofundar ainda mais, ir mais profundo no universo. Com o James Webb, eles colocaram um detector de infravermelho para pegar uma foto ainda mais recente. Gente, a gente tem foto hoje praticamente do início do universo. Estamos aí há 200 milhões, 100 milhões de anos da criação do universo. É um piscar de olhos. E o universo está igualzinho ao universo que nós vemos hoje. Ele não envelheceu. Ou seja, ele é jovem, ele foi feito pronto, absolutamente pronto. Por quê? Por que o universo... O professor Adalto Lourenço acertou certíssimo em relação à foto do universo. O professor Adalto Lourenço, nas suas palestras, ele falou assim: você precisa apostar. Ou você aposta na ciência de homens, ou você aposta na palavra de Deus. E eu aposto na palavra de Deus. Ele acertou porque ele apostou na palavra de Deus. Salmos 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pela palavra. E todo o exército deles, pelo espírito de sua boca, pelo sopro de sua boca. Espírito de sua boca é uma figura de linguagem, diz pela ordem que ele deu, pela palavra. Qual foi o mecanismo que Deus usou para criar todas as coisas? O poder único e exclusivo da sua palavra. Quando Deus fala, sai da frente, né, irmão? Ou abençoe-se pela palavra de Deus. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ele nem levantou um clamor. Ele só falou: sai. E Lázaro saiu. A mulher que vertia sangue encostou nas roupas de Jesus e ele nem falou nada. Mas ele falou: senti que de mim saiu o poder. Ela capturou o poder de Jesus. Olha que mulher. Fez o poder de Jesus fluir em sua direção. Por quê? Pela fé. Pela fé nós liberamos esse poder, as virtudes de Deus. Sensacional. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo, de imediatamente, tudo apareceu. Irmão, você crê no Deus do devagarinho, no Deus da explosão, no Deus da evolução? Estão tentando doutrinar os nossos jovens no evolucionismo teísta, no criacionismo evolucionário. Tem associações no Brasil que fazem lives, publicam livros, estão nos encontros de jovens presbiterianos com a sua banquinha de livros, estão dando palestras, estão sendo professores de EBD,
Pastores dessa igreja, põe essa turma para correr. Por quê? Porque eles foram já refutados pela boa ciência e pela palavra de Deus. Ele fez, de pronto, de vez. Nenhum compromisso com as trevas, irmãos. Deus fez pronto, há 6.000 anos, em 6 dias, como as nossas professorinhas da EBD sempre anunciaram. Quantas professorinhas da EBD nós temos aqui? Deixa eu me ver. E professorinhos da EBD, levanta a mão aí. Irmãs e irmãos, vocês venceram. Venceram. Os eruditos desse mundo perderam. Esse professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, uma universidade criada por cristãos para o louvor e glória do nosso grande Deus, disse: é surpreendente, esse universo é surpreendente. Você passa do nada para esse universo totalmente formado. Você pode parafrasear o que ele disse: num piscar de olhos. Sabe como que Deus criou o universo, irmãos? Ele fez assim, ó. E o universo se formou num piscar de olhos. Ele disse: haja, e o universo se fez. Diz que eu não sou big banguista. O professor Adalto Lourenço também não é big banguista. Claro que somos. Mas é o Big Bang da Bíblia, o Big Bang de Deus. Deus disse: age, bang. E esse bang foi bem big. Imediato, tudo se formou. Deus não é um Deus do devagarinho. Deus fez todas as coisas prontas. Há quanto tempo? 6.000 anos. De pronto, de vez. Deus é maravilhoso, não é? Gente, tem várias e várias palestras minhas, do João Paulo Reis Braga, falando sobre a idade da Terra, a idade do universo. Como que nós temos hoje muitas evidências de que a Terra é jovem. Os ateus estão correndo, estão se refugiando nas rochas. Não querem mais falar. Outro, no debate vocês vão assistir, agora sábado, dia 28, vai começar a mostrar. A gente vai fazer um monte de reacts. Eu cheguei para o Serjão e falei: Serjão, então, o James Webb, ele, para, que você já vem de novo com esse James Webb? Gente, eles estão fugindo dos telescópios. Alguém que fez mais de 500 lives do James Webb, agora não quer mais falar sobre ele. Por quê? Porque o James Webb foi arrasador. As fotos foram extremamente reveladoras. Deus se cansou da ladainha. Era ladainha, virou pó, virou farinha. Esse é um rap que eu fiz no final do ano, não sei quantos já assistiram nos meus canais. É o rap da NASA, assista, ficou bem legal. Virou pó, virou farinha, porque era pura ladainha. Ele fez, de pronto, de vez. Assinaturas na terra, gente. Vivemos na suíte presidencial do universo. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele nos deu de presente. E quando Ele deu forma, em Gênesis 1:2, à terra, Ele criou um planeta absurdamente sensacional. Eu falo desse planeta nos meus livros. Olha só, ele é protegido por uma camada de ozônio, uma atmosfera sensacional, nitrogênio e oxigênio. Irmão, você já agradeceu a Deus pela atmosfera que nós temos? Respira aí, ó. É o ar perfeito. 4x1, nitrogênio e oxigênio. Oxigênio para sua energia, nitrogênio para suas proteínas. Ele não é um diluente do oxigênio, ele é essencial para a vida. Quando cai raio, você já agradeceu a Deus pelos raios, irmão? Você já fez a oração do raio? Quando cai um raio, você fala assim: o raio que o parta, né? Não. O raio atomiza o nitrogênio, quebra as ligações NN triplas. Muita energia necessária, então precisou de um raio. O nitrogênio atômico reage com o oxigênio molecular, forma NOx, NO e NO2. NO2 reage com a água, forma ácido nítrico. Chove a chuva ácida do bem. Nitrito e nitrato nos nossos solos, um monte de bactéria nitrificante pega esse nitrito e nitrato e transforma em amônia. Amônia é adubo para as plantas, cresce o alface. Se você é apressado, faz uma salada. Se você é um pouco mais calmo, espera a vaquinha se alimentar e faz um churrasco. Irmão, se você comer um churrasco hoje no almoço, agradeça a Deus pelos raios. Senhor, graças te dou pelos raios, senão não estaria comendo aqui a minha picanha.
E quem dá a picanha, irmãos? Deus. Maldito o homem que confia no homem. Não sei por que vocês estão rindo. Só falei de Deus. Da picanha. Ai, ai, ai. Gente, a nossa atmosfera de nitrogênio e oxigênio tem a densidade certa, tem a espessura certa, ela nos protege da radiação ultravioleta e do mal. Olha lá, ela filtra o UVB um pouquinho, bloqueia todo o UVC e deixa passar o UVA. O que é bom ela passa, o que é ruim ela bloqueia, o que está em excesso ela acerta a quantidade. A química que faz isso acontecer é absolutamente sensacional. Olha lá, o UVC, quando o UVC bate no OO, a frequência de vibração da molécula de OO bate exatamente com o comprimento de onda da radiação UVC. É uma coincidência cósmica. Agora o OO, absorvendo a radiação certinho, ele quebra em O. O O reage com o O e forma o O. O ozônio. Que maravilha! Agora o ozônio fica lá na nossa camada de ozônio, o UVB bate no ozônio. A frequência de vibração do ozônio agora bate certinho com a frequência da radiação UVB, ele absorve. Pode, mais uma coincidência cósmica. E agora quando o absorve o UVB, o O quebra em O mais O, mas agora o O reage de novo com o O e forma o que química maravilhosa. Agora o UVA que precisa passar não tem nenhuma coincidência com nenhuma molécula da nossa atmosfera, então ela é totalmente transparente ao UVA. Irmão, você é ateu? Isso é uma coincidência cósmica? É racional, é sereno, é tranquilo você acreditar que isso é uma coincidência cósmica? Ou será que a gente é obrigado a admitir que um grande Deus acertou todas as condições para que tivesse vida na Terra, acertou as frequências, acertou a concentração de nitrogênio e oxigênio? Irmão, se tivesse mais oxigênio na sua festa de aniversário, a sua esposa querida faria um bolinho, colocaria uma velinha, e quando acendesse, fala assim: olha, meu querido marido, vamos cantar o parabéns. Acendia a vela e você explodia, irmão. Se tivesse menos oxigênio, a gente morreria asfixiado. Agradeceu já a Deus pelo ar que você respira, irmãos, na proporção certa. Irmãos, quem viu uma estrela cadente já? Quem já viu uma estrela cadente? Estrela cadente é um asteroide que deveria cair na tua cabeça. Mas a nossa atmosfera queima. E ele ainda cria um show pirotécnico. É um exibido, um exagerado. Já fez a oração da estrela cadente, irmão? Próxima vez que você observar nos céus uma estrela cadente, fala: Senhor, graças te dou por essa atmosfera maravilhosa que você criou. Na espessura certa, na densidade certa, queimando com atrito certinho. Os asteroides queriam cair na minha cabeça, Senhor. E agora acabei de ver essa estrela cadente maravilhosa. Senhor, o Senhor é um exibido, um exagerado. Depois de fazer tudo isso, ainda deu esse show maravilhoso que eu observei aqui da Terra com os meus olhos que detectam baixas densidades de luz, agora com os bastonetes, não com os cones. Olha, amém, obrigado, Senhor. Até o próximo show. Ah, que Deus maravilhoso, não é? Olha essa química, fantástica. Gente, temos um campo magnético protetor, como o Dr. Smith tinha lá na nave, no Perdido no Espaço. Quem assistiu Perdido no Espaço? A série original. Levanta a mão aí, revela a sua idade, irmão. Olha esse cabelinho branco, eu assisti também, viu? Gente, Dr. Smith ligava o campo magnético da nave, lembra? Passa até hoje, né? Você assiste. Nós temos um campo magnético que protege a Terra, desvia o vento solar para os polos. E quando chega nos polos, mais um show pirotécnico, a aurora boreal. Uma coincidência cósmica. A radiação excita os elétrons do orbital molecular ocupado de menor energia, o HOMO, para o LUMO. Conhece, né? Já estudou química. E quando cai o elétron, ele emite no colorido. Outra coincidência cósmica.
A diferença de energia entre o Romulo de excitação eletrônica bate exatamente com a vibração do amarelo, do vermelho. Ih, tem verde. Que coisa, Senhor. Pisou na bola aí, hein? A Lua inclina a Terra em 23 graus e nós temos então as estações primavera, verão, outono e inverno, com os 23 graus e meio. Irmão, se não tivesse inclinação na Terra, nós não teríamos estações e provavelmente não teríamos vida, só na linha do Equador. Então temos as 4 estações em quase todos os pontos da Terra. Outro dia eu estava no Nordeste lá, no São Luís do Maranhão, alguém falou assim, aqui em São Luís só tem 2 estações. Falei, quais são? Verão e a estação rodoviária. Gente, maravilhosa a Lua, não é? Ela cria as marés. E pastor Rafael, água parada é? Dengue. Acertou, esse pastor acerta tudo. Conta matemática, dengue, é muito erudito. Gente, a Lua cria as marés. Se a Lua estivesse mais próxima, você ia na praia, era uma tsunami. Se ela estivesse mais afastada, a água estaria lá longeão parada. Mas é a marezinha certinha, né? Você põe a cadeirinha, calcula e tal, para a maré não te pegar à tarde. Já deu graças a Deus pelas marezinhas controladinhas que te permite ir na praia tranquilinho. E movimenta a água para que a água não fique parada, as correntes marítimas. Sensacional. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra. Então, quando ela fica na frente do Sol, nós temos eclipses solares perfeitos na Terra. É 100%, irmão. Não é 99, não é 101. Ainda você duvida de Deus. Acha que Ele mata a gente em vulcão, então você não acredita nele? Assista o debate lá. Olha, eu não acredito em Deus porque Ele mata a gente com vulcão. Pode, irmão? Pode não. Deus não mata, né? Deus provê a vida. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Cada manhã que você está vivo, você tem que agradecer a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e mesmo assim Ele te mantém vivo, olha só. E os vulcões, por sua culpa, Deus disse, agora a natureza geme, por sua causa, pela sua desobediência. Olha aí que lindo. Para que serve o eclipse solar perfeito? Para o louvor da glória do nosso grande Deus. Cobre direitinho. A Lua tem fases. Cada hora ela está de um jeitinho. Porque Deus é um designer. Ele gosta de variar, gente. Ele não pôs uma lua só, lua cheia. Porque se fosse sempre lua cheia, você não apreciaria a lua cheia. Então tem quarto minguante, quarto crescente. A Lua é cinza, mas quando a gente olha da Terra, ela é tudo colorida, só não tem estrela verde. Quer dizer, Lua verde. Mas tem uma verdinha ali, mais ou menos verde. A Lua é um inspirador de pó. Por que ela é toda cheia de cratera? Porque ela pega os pequenos astrozinhos que escaparam de Júpiter, ia bater na Terra, bate nela. Ela é um aspirador de pó, ela fica virando ao redor da Terra, capturando pequenos asteroides que poderiam bater na Terra. Sensacional. A atmosfera tem a densidade certa, a espessura certa, a composição certa. E não escapa da Terra, gente. Gás, a atmosfera é gasosa. E agora vamos concordar, todos nós vamos concordar? Gás escapa ou não escapa? Facinho, né? Ele escapa, não é você que libera, ele escapa. Gente, mas o gás da atmosfera não escapa. A gravidade é certinha. Se tivesse uma gravidade maior, o gás se transformaria em líquido, nós perderíamos a nossa proteção. Se a gravidade fosse menor, o gás escaparia para o universo. Mas está presinho na Terra. Elon Musk quer levar você para Marte. Você vai? Eu não vou. Sabe por quê? Porque a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita. Lá a estrela cadente de fato cairia na tua cabeça. Só tem CO2 lá naquela... É terrível. Você planta um tomate lá, não tem nutrientes. Sabe como que Marte ficaria bom para a vida? Se você levasse a Terra para lá. Mas se você levar a Terra para lá, estraga a Terra. Ela sai da posição ideal. Gente, a Terra... Ele nos deu de presente, os céus são os céus do Senhor. Ele criou o céu para manifestar a sua glória, não para ser habitado.
Olha só, olha aí quando a estrela cadente está queimando na nossa atmosfera. Os pássaros voam e a gente também. Graças ao grande pioneiro da aviação, Alberto Santos Dumont, ele voou primeiro. Os irmãos lá é fake. Eles compraram o motor depois, tiraram a foto depois, e a gente brasileiro não enaltece os nossos grandes brasileiros. Alberto Santos Dumont, professores, foi ele que voou primeiro, e tinha testemunhas oculares, ele tinha a foto, ele tinha as testemunhas, olha só. E na vida, gente, a água é um líquido sobrenatural, 74 propriedades físico-químicas que só a água tem. Eu falei ontem, né, na sessão de perguntas. Ela é insípida, inodora e incolor, ainda bem. Já pensou se a água fosse, corintianos e ponte pretanos, se a água fosse verde, a gente não tomaria, né? Morreria em 2, 3 dias. Não tem cheiro, não tem cor, que bom, mas ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. O gelo flutua. Pastor Rafael, deixa eu fazer uma pergunta muito rápida. E o senhor vai responder, claro, porque sua experiência repetida e continuada com esse fenômeno, o senhor vai rapidinho. Pastor Rafael, o senhor pega o seu copo de uisquinho, coloca o gelo flutua ou afunda? Acertou, pastor, afunda. Mais uma grande. A experiência contínua e repetida, né? Mostra que flutua. Acertou, pastor. Gente, gelo deveria afundar. É sólido. A água faltou da aula de física. Ela flutua, é o único sólido que flutua no seu líquido. Olha só, por que ele flutua? Para que o peixinho sobreviva durante o inverno. Forma-se uma camada de gelo, 4 graus Celsius, a densidade máxima, a água vai para o fundo, cheia de oxigênio, porque o oxigênio aumenta a solubilidade com a diminuição da temperatura. E a gente vai lá ainda e pesca, ice fishing. Olha só, que maravilhoso. E ele criou a neve, o exibido e o exagerado. A gente foi ver os cristais de neve, cada um mais lindo do que o outro, e nunca se tirou uma foto repetida de um cristal de neve. Mais de 5.000 fotos já foram catalogadas e todos os cristais são diferentes. As previsões são de que precisaríamos de 64 milhões de fotos de cristais de neve para ter uma repetida. Significa que nunca observaremos na Terra uma foto repetida de cristal de neve. Por quê? Porque ele é um exibido e um exagerado. Precisaria de tanto assim, 64 milhões de diferentes formas. Lindas demais, não é? Na maquinaria da vida, você está sentadão aí, né? Tranquilo, parece que nada está acontecendo em você. Nesse momento, milhares e milhares e milhares de máquinas nanomoleculares estão trabalhando dentro de você. Essa daqui são os ribossomos, estão tricotando as suas proteínas, fazendo assim, ó, e é tanto tricotar de proteínas e tanto fazer que dá para sentir até a cosquinha delas trabalhando. Mas você tem que ficar paradão. Fica parado agora, irmão. Não se movimente. Não, tá se movimentando, parado, irmã. Aí, não, é isso, fica fixa. Paradinho. Você está sentindo uma cosquinha, não tá? Dessas milhares e milhares de maquininhas. Não tá? Sabe por que não? Falta de fé, irmão. Muito ceticismo. Não sentiu a cosquinha? Rapaz. Gente, temos a ATP Sintase, que produz as nossas energias, a melhor máquina de produção de energia, 100% de eficiência. Não existe máquina assim. Nós temos robôs nanomoleculares que andam dentro das nossas rodovias, e é tanto robozinho andando que você sente agora essa cosquinha do robô, pelo menos. Bracinhos, perninhas, eu digo que eles vão cantando aquela musiquinha. Eu vou levar nutriente, eu vou. Elas levam nutrientes, levam partes de motores nanomoleculares pelas rodovias celulares, as quinesinas. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, as máquinas nanomoleculares, bendiga o seu santo nome. Salmos 103:1, amém. Irmãos,
Pergunte, porém, aos animais. Jó 12, de 7 a 9 diz assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez todas as coisas? Vamos dar uma olhadinha, bem rapidinho? Gente, dá uma olhada. Isso é ou não é uma obra de arte, uma Capela Sistina? Isso é uma lagarta. Parece que vai para a Marquês do Sapucaí para o desfile, não é? Olha que show de cores. Esse é o pato mandarim. Irmã, você vai para o culto da igreja, aniversário da igreja, e fala: hoje eu vou caprichar. Você põe uma saia verde, uma blusa amarela, um sapato vermelho, uma bolsa cor-de-rosa, e olha no espelho e falou: nossa, que brega, vou de preto básico. Olha aí, Deus combina as cores e fica sensacional. Ele é um artista. Olha essa aqui, gente, é mimetismo e camuflagem. Essa mariposa tem figuras de serpente nas suas asas. Quando ela pousa, o predador não chega, porque parece que tem uma serpente em posição de bote. Olha aí, é o bicho tronco. Pode, Deus é um exibido, um exagerado, muito bem humorado. Quando você chegar lá, fala: cara, eu fiz um bicho tronco. Você não viu? Um bicho folha. Pode, um bicho folha? Não sei o que. Um peixe voador? Peixe voador? Oh Deus, o que é isso? Eu digo que Deus, de vez em quando, ele acordava irado, falou: hoje eu vou fazer um peixe voador. Deixa comigo, é comigo mesmo. Cara, ele falou: olha isso aqui, que lindo, maravilhoso. Olha esse, olha, qual é a chance? O Domingos dos Santos Neto falava de entropia. Entropia mínima, as coisas estão organizadíssimas, cada uma no seu lugar, coloridas. Olha, bichos maravilhosos. Olha o próximo, gente. Isso aqui é a amaranha. Você já viu a corte que ela fez, que ele faz para fêmea? Dá uma olhadinha na internet, a corte dessa aranha para fêmea. É uma dança, vai dança para lá, para cá, não sei o quê. Deus gosta de dança também. Dançou para... Hein, pastor Rafael? Dançou? Não? Não estou entendendo. Gente, olha esse aí, que maravilhoso. Olha esse, gente. Nossa, sensacional. Ah, não. Esse aí foi o Darwin que fez. Desculpa. Foi Darwin. Gente, a lagosta Mike Tyson, que está na capa do meu livro Antevidência, ela dá socos tão poderosos que ela quebra o aquário. A água entra em ebulição por cavitação. Ela tem o soco mais poderoso da terra. E olha que bicho sensacional. Olha o olho dela, 360 graus. Toda mulher queria ter esse parzinho de olhos, né? Ainda vira para trás e para frente. Olha, está na capa do meu livro, dando um soco em Darwin. Nocaute. Pergunte, porém, a lagosta Mike Tyson. Não é? O axolote. Deus acordou irado nesse dia quando fez o axolote, não foi? Deus tem todo... Que estilo Deus tem? Michelangelo tinha um estilo, todo artista tem um estilo. Qual é o estilo de Deus? Todos os estilos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou o Michelangelo. Ele criou todos os artistas. Os estilos são todos de Deus. Dele provém todas as coisas. Essa é a dança. Olha, esse é outro que dança. Não dançou mesmo, não. Gente, quando Deus faz bonito, Ele faz bonito. Mas quando Ele faz feio, hein? Ele é insuperável. Isso aqui nem é seu amigo. Sabe aquele seu amigo que é horroroso? Tão feio, que até fica bonitinho? É mais ou menos assim. Olha, Deus acordou irado esse dia. Hoje eu vou fazer um bicho irado. Todo dentuço, com olho esbugalhado. Vou pôr uma lanterninha para ele pescar. Uma lâmpada de LED, bioluminescência, bem na frente dele. Se Darwin desse essa luzinha para esse bicho, nasceria nas costas. Seria o efeito clique-nhaque. Conhece o efeito clique-nhaque? O bicho pediu para Darwin uma lanterninha para ele pescar nas profundezas do mar escuro. Darwin falou assim: lenta, gradual e sucessivamente, meu filho, você ganhará pela evolução uma lanterninha para você pescar nas profundezas dos mares escuros. E o cara fica esperando 1 milhão de anos, 2 milhões, 3 milhões, de repente começa a nascer a lanterninha. E ele resolve testar, e ele clique.
A lanterninha está nas costas dele. Ele fala, nossa, ficou colorido, mas não estou vendo direito. Aí o predador vem e nhaque. E aí, no outro dia ele está fazendo uma queixa no Procon contra Darwin. O produto demorou para chegar a 3 milhões de anos. Chegou com esse defeito, está nas minhas costas. Gente, o cavalo negro, olha que lindo. Que coisa mais linda, maravilhosa. O vagalume tem uma lampadinha de LED. Aonde? Lá. Sensacional. Ele se comunica com código Morse. Quando eles estão piscando os vagalumes, eles estão se comunicando. Ó, pentelho à direita, desvia à esquerda. Eles se comunicam. Esse bichinho resiste a tudo, os tardígrados. Põe em água fervente, ele sobrevive. Põe em água congelante, ele sobrevive. Lançaram no espaço, ele sobreviveu. A radiação do espaço. Esse bichinho é o ID Bird. Está vendo o I com o pinguinho amarelo e o ID? Intelligent Design. É o peixe, é o pássaro que está na capa do meu livro. Olha, gente, esses aqui são besouros. Besouros coloridos. Eu quero que você escolha o mais bonito. Escolhe. Depois eu vou fazer uma pergunta, qual que você escolheu? Escolhe o mais bonito. Existem milhares e milhares e milhares de besouros coloridos na Terra. Qual é o mais bonito? Consegue escolher? Toda vez que aparece um novo, você quer trocar, não é? Sabe por quê? Porque Deus é um artista absolutamente sensacional. Quando Ele põe muita cor, fica bonito. Quando Ele põe pouca cor, fica bonito. Quando Ele faz degradê, fica bonito. Quando Ele coloca bolinha, fica bonito também. Ele ganha todas em primeiro lugar. Ele é o concurso, é o nosso grande Deus. E não, para não falar que eu não falei das flores. Mas vou falar, gente. Olha aí, tem flor caveira, flor passarinho, flor macaco prego, flor bercinho, flor Darth Vader. Como é que pode Deus ser assim, gente? Já pensou? Às vezes a gente tem aquela figura de um Deus assim carrancudo. Deus é divertido, Ele é muito bem-humorado. É o que Ele fez. Pode? Gente, Ele fez plantas carnívoras. Acho que plantas carnívoras é assim, desespero. Tem vários e vários designs diferentes de carnivorismo em plantas. E a planta não necessita do carnivorismo. Você corta, ela sobrevive. É um plus, é um extra que Deus colocou lá para se divertir. A Bíblia diz que quando duvidam de Deus, Deus sorri. Dos céus Ele fala, rapaz, Ele está na frente de uma planta carnívora e está duvidando de mim. Olha, pode. Deixa ele chegar aqui. Vou fazer umas perguntas para ele. Gente... Olha, e você? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo. Sua mente bate todos os computadores ligados em rede desse planeta. A inteligência artificial é um ótimo recurso, eu uso para várias coisas, mas ela é bem burrinha. Ela é doutrinada. Outro dia eu falei assim, inteligência artificial, em que site, qual foi o artigo do Institute for Creation Research, ICR, que falava do hélio na atmosfera? Uma prova de que a Terra é nova. Ele falou assim, ó, é esse artigo, mas tome cuidado, esse é um site criacionista, e sites criacionistas são enviesados, ficam falando coisas que são anticientíficas, blá, 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 blá. Eu falei assim, peraí, doutora, eu só perguntei aonde que era o artigo, qual era o artigo, eu não perguntei a sua opinião. Por que você está dando a sua opinião? Você é doutrinada no naturalismo? Ela, não sou não. Claro que é, gente. Claro que é, maldito o homem que confia na inteligência artificial, na sua neutralidade. Ela está aí para doutrinar as nossas crianças no darwinismo. Aí eu fui discutindo com ela, depois de um certo tempo ela se converteu. Ah, não, você está certo. Mas para agradar o cliente, a inteligência artificial foi feita para agradar o cliente. Aí peguei outro IP, entrou, fez a mesma pergunta, ela respondeu... Toma cuidado com o site criacionista. Ela não se converte, não. A moral é naturalista, ateia. A sua mente bate todas... A inteligência artificial não tem criatividade que a nossa mente tem. Maravilhosa ferramenta, não estou falando contra, mas tome cuidado, gente. Conclusão, então. Ele assinou ou não assinou a sua obra? Made by God. Só que ele não assinou em inglês, português, com letras. Ele assinou com charme, com beleza, com perfeição, com diversificação, com diferentes estilos, com plantas carnívoras, com tardígrados,
com pavões, com toda essa linha magnífica de seres, pássaros dos céus, peixes do mar. Felizes já, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Teremos agora de 3 a 4 de julho, 2 a 4 de julho, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o quarto TDI, o 7º TDI Brasil. Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra, conhece? Daniel Lopes, o homem das teorias de conspiração. Domingos dos Santos Neto, aquele menino dos experimentos. Richard Rasmussen, está quase confirmado, vai orando aí, ele está quase com a gente. Uma coleção de gente super, mega competente falando do design inteligente. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Luiz Pasteur. Essa é uma foto do Michael Behe quando esteve aqui no Brasil, junto com jovens, vários e vários jovens. Uma foto sensacional, por quê? Os jovens são todos lindos, maravilhosos, não são? São todos sorridentes. Vivemos uma geração deprimida, triste, neutra, indiferente, se escondendo nas redes sociais, não é assim? Agora eles estão todos sorridentes ao lado do Michael Behe, foram todos assistir a palestra, porque descobriram que não são amebas evoluídas, que eles são filhos do Altíssimo, imagem e semelhança de um grande Deus, um Deus todo-poderoso, que se deu por eles na cruz em Jesus. Olha só, que é coisa mais importante de saber que seu pai é o dono do mundo, seu pai é criador de todas as coisas, é seu pai, filho, você é filho do Deus Altíssimo, você não é uma ameba evoluída, amém? Toda quinta-feira agora você tem um compromisso comigo, discutindo ciência com Zeberlins, maravilhoso. Olha, essa aqui é o pessoal do nosso congresso, uma foto do congresso lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sensacional. Tem milhares e milhares de palestras minhas na internet, assista. Se inscreva no meu canal, vou sortear um livro. Cadê o livro, linda? Está aí? Pastor, tenho 3 minutos. Pega lá, Ninoca. Mas para você ganhar o livro, você tem que estar inscrito no meu canal. Que nem o Mr. Beast. Se não está aí, se inscreva aí, gente. Senão você vai chamar você aqui e você não vai ganhar o livro. Olha, eu tenho 2 metas. Quer dizer, eu tenho uma meta. E quando atingir a meta, eu quero dobrar a meta, sabe? A meta é passar o Sacani. Depois eu dobro para passar o Mr. Beast. Ele só tem quase 1 bilhão de seguidores no YouTube. Cristão tem que ter sonhos gigantes. Sonhos gigantes. Você tem que chegar nessa igreja assim e falar: pastor, tira esses vidros, coloca um vitral maravilhoso aqui, que nem a PIB de Curitiba. Você tem que chegar assim: pastor, tira esse, coloca um painel de LED maravilhoso. Pastor, coloca isso aqui. Vamos atingir a cidade de Mogi Guaçu, vamos fazer uma caravana, uma passeata com 500 mil pela cidade. Nós temos que ter sonhos gigantes. Sonhos gigantes. Vou sortear o meu livro. Muito bem, Ninoca. Todo mundo está inscrito no meu canal? Vou perguntar, hein? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Fomos planejados com o ID Bird. É sempre essa a minha pergunta. Quem está fazendo aniversário hoje? Hoje? Tem alguém? Hoje, tem que ser hoje. Não pode ser nem ontem, nem hoje. Porque o de ontem já ganhou. Ninguém? Cadê ele? É o Thiago? Ele está aí? Não, precisa estar aqui, né? Então não pode também. Outro agora, Quem chama? Quem tem o nome mais lindo do mundo? Marcos. Aí, Marcos, chega aí. Ô, Marcos, esse nome tem poder, hein? O palmeirense, não tem problema não. Está perdoado em Cristo. Esse pecado está perdoado em Cristo, irmão. Amém. Vamos lá, gente. Meus livros estão aqui embaixo, se você quiser adquirir. Leve o Eberlin para casa. São livros que vão te dar mais razão ainda para defender a sua fé. Mais razões para defender a sua fé. Essa é a minha família linda, maravilhosa, né, linda? Né, Nina, né, Nick? Muito bem, irmãos. Deus assinou a sua obra com poder, com autoridade. Para quê? Para te convencer de que Ele é o Criador de todas as coisas, o teu Criador. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Você é filho do Altíssimo. Perdemos pelo pecado a condição de filhos,
mas podemos recuperar em Cristo Jesus, pela fé nesse grande Deus. Então a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, exibido, exagerado e muito bem-humorado, seja o nosso louvor, a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.